Boa tarde, quinto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Crianças, hoje nós vamos iniciar uma sequência. Chama-se Percorrendo Museus pelo Brasil. É, Vai falar de alguns museus e algumas características deles, tá? Algumas curiosidades. E na aula de hoje, nós vamos iniciar aí, ó, pelas páginas 136, nós vamos fazer a leitura desses textos que vão vir a seguir. É, a primeira página, em 136, ela começa falando o seguinte, ó. Nessa sequência de atividades, sua professora irá apresentar alguns museus brasileiros e seus respectivos acervos. O que é acervos? O que tem lá dentro, entendeu? Museu de quê? Lá dentro. Um museu de coisas é, antigas do tempo do imperador, ou tem um museu aí que é sobre a natureza, sabe? Então vocês vão ver aí que legal. Você será convidado por meio da leitura a indicar visitas a alguns museus que você mais gostou. Olha só, é como se a gente estivesse lá, né? Fazendo a leitura. Na primeira etapa, sua professora irá organizar uma roda de conversa que no momento nós estamos impossibilitados. E falar, ó, dizendo algumas questões. Por exemplo, se vocês já visitaram um museu, vocês sabem o que tem no museu? O que vocês viram lá? O que conheceram? Quais museus já conheceram ou ouviram falar? Sua cidade possui algum museu? Eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Eu só conheço o museu aqui de Franco, o Museu Chiachiri. É aquele que fica ali no centro, pertinho da Escola Industrial, ao lado. Um dia que vocês passarem com alguém da família, se vocês não souberem onde é, pergunta. Lá no centro, tem um ponto de ônibus, não sei se ainda tem. Sei que tem ali a Escola Industrial, né? E ao lado, um museu. E eu já fui lá, tem muita coisa interessante, muita coisa antiga sobre fósseis de animais, coisas do tempo do Brasil Império, sabe? Essas coisas muito, muito velhas mesmo, muito antigas, velhas não, né? Antigas e que trazem muitas informações sobre o passado, mostram muito sobre o modo de vida das pessoas, né? De como era a sociedade em determinada época. É isso que é interessante. Daí, da página 136, nós vamos pular essa página aí, porque nós não fizemos a roda de conversa, que no momento não dá certo. Nós vamos pular para a página 138 e iniciar a leitura dos textos que falam sobre os museus, entendeu? Cada um vai ter uma característica e eu quero que vocês prestem atenção, porque lá no final vai fazer algumas perguntas a respeito deles, tá? Você vai ler, acompanhe com a professora, que depois fica mais fácil de responder. Você vai ler informações sobre 3 interessantes visitas a museus em localidades diferentes. Museu Brenante, Recife, Museu Inhotim, Minas Gerais, e Museu do Futebol, em São Paulo. As visitas podem ser presenciais, caso um desses lugares estejam próximos, ou pela internet. Olha que legal, gente. A gente pode ir lá, né? Se a gente um dia for fazer um passeio, ou a gente também pode conhecer esses lugares pela internet. Bom, né? O primeiro que a gente vai ler é o Museu Ricardo Brennandi, o Instituto, ó. O IRB foi inaugurado em 2002. Prestem atenção que vai ter questões lá a respeito de características dos museus. Então, fiquem atentos, tá? Porque depois, se vocês não souberem, mas vocês vão ter uma noção de onde procurar. Em 2002, na Várzea, zona oeste do Recife, idealizado pelo colecionador e empresário Ricardo Brennandi, que instalou a Pinacoteca ao local. Olha só, ó, foi um empresário que colocou esse museu lá. Além dela, o complexo cultural abrange o Castelo São João, que é uma galeria,
Ó, uma galeria, uma biblioteca, o Parque de Esculturas dos Jardins e a Capela Nossa Senhora das Graças, onde são realizados casamentos de famílias tradicionais da sociedade pernambucana. Ou seja, gente, quando fala esses tradicionais, são famílias ricas, viu? Também num lugar que deve ser imenso desse, né? Maravilhoso, dificilmente pobre tem acesso para casar lá, né? Consegue pagar um casamento. Então, as famílias ricas casam lá, de tão lindo que deve ser. Mais de 2.000, ó, esse museu é em Pernambuco, viu? Em Recife, fica em Pernambuco, capital de Pernambuco. Mais de 2,2 milhões, olha só, de visitantes já foram ao espaço nos últimos 13 anos. Então, quer dizer, o museu tem 13 anos. As visitas são gratuitas uma vez por semana, que é às terça-feira. Então, o dia de terça é gratuita. Nos outros dias, custam R$ 20 a inteira. Tá vendo? Então, fala lá, inteira. Por quê? Porque quando é estudante, quando é idoso, quando é professor, a gente pode pagar meia. Ou seja, ali, pagar metade, meio, né? Metade. Ali a gente poderia pagar, a professora e vocês que são estudantes, R$ 10. Agora, quem não é não se encaixa em nenhuma dessas categorias, uma pessoa assim, com profissão comum, com idade comum, pagaria R$ 20 a inteira. São 4 exposições permanentes no Instituto Ricardo Brenan, além de mostras eventuais. Na biblioteca são 60.000 títulos. Olha só, gente, entre partituras, documentos, discos e mapas, além de folhetos do Brasil holandês. Olha só, do descobrimento, quando era Brasil colônia, tinha a Holanda aqui tentando disputar território, o tanto que é antigo. Atualmente está em cartaz a exposição Paisagens Brasileiras, com cerca de 200 obras de artistas como Debré, Castagneto e Calixto, com paisagens de capitais brasileiras do início do século XX. O Debré é um grande artista, um grande pintor. Ao longo da vida escolar, vocês vão ouvir falar bastante dele. Ele retrata nas suas obras o Brasil pitoresco, um Brasil com as suas curiosidades antigas, né? Muitas paisagens, muitas imagens de índios, de negros, naquela época. Aí aqui embaixo tem algumas informações, ó. Instituto Ricardo Brenan, onde ele fica? No Engenho de São João, sem número, na Várzea, Alameda Antônio Brenan. Horário de funcionamento, olha só, desse museu, é de terça a domingo, das 13 às 17 horas. Então, lembra que a gente leu lá que na terça a visita é gratuita e a entrada inteira custa R$ 20, tá certo? E se tiver meia, então provavelmente, com certeza vai custar 10. Essas fontes foram tiradas da internet, ó, do site Instituto Ricardo Brenan, acessado em 6 de abril de 2018. Agora a gente vai ver um pouco sobre o Museu do Inhotim. O Instituto Inhotim começou a ser idealizado, ou seja, planejado pelo outro empresário, pelo empresário mineiro Bernardo de Melo Paz, a partir de meados, ou seja, na metade da década de 1980. Então, quer dizer, 1885, por aí. A propriedade privada transformou-se com o tempo, tornando-se um lugar singular, com um dos mais relevantes acervos de arte contemporânea do mundo e uma coleção botânica que reúne espécies raras de todos os continentes.
Então, se trata de um museu natural, olha só, uma coleção botânica, coleção de plantas, entendeu? E arte contemporânea, ou seja, não é uma arte antiga, de coisas antigas, é uma artes mais recentes, tá certo? Contemporânea à nossa vivência, entendeu? E aqui, ó, os acervos são mobiliados para o desenvolvimento de atividades educativas e sociais para o público de faixa etárias distintas, diferentes. O Inhotim, uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tem construído diversas áreas de interlocução com a comunidade em seu entorno. Com atuação multidisciplinar, o Inhotim se consolida a cada dia como agente propulsor de desenvolvimento humano sustentável. Olha que legal, gente, olha só. Isso aqui, ó, é o que tem lá. A minha filha estudou na escola e ela ficou, assim, maravilhada com tudo que tem lá nesse Museu do Inhotim. Ela ficou até querendo visitar, porque também tem algumas exposições, algumas coisas lá que você pode interagir com elas. Vocês viram que ele fala, ó, que são educativos, coisa para você interagir, sabe? E multidisciplinar, é uma coisa, são coisas diferentes que a gente jamais imaginaria que teria lá. Foi tirado desse site aqui, ó, pixab.com, fotos, ó, Inhotim, acessado em 20/2/2020. Aqui embaixo traz as informações interessantes pra gente, ó. O horário de funcionamento do Inhotim é de terça a domingo, das 10 às 16 horas. Visitas escolares devem ser agendadas com antecedência, especialmente na quarta-feira. Então, ó, que legal, ó. De terça a domingo não abre, na segunda igual o outro. E se for uma visita de escola, desculpa, elas devem ser agendadas com antecedência. E por último, nós vamos ler sobre o Museu do Futebol que fica em São Paulo. Olha que bonito aí, ó. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Então, vamos lá. Vocês viram que no de cima não fala sobre preço, né? Não cita preço. Agora esse aqui, o Museu do Futebol, ó. Eita. O Museu do Futebol é um espaço voltado para os mais diferentes assuntos, envolvendo a prática, a história e curiosidades do futebol brasileiro e mundial. Olha só, então, ó, curiosidade não só do nosso país, mas do futebol mundial do mundo. O espaço cultural foi construído dentro do Estádio Municipal Paulo Machado de Assis, o Pacaembu. Olha só, ó, foi construído dentro do estádio de futebol do Pacaembu, lá onde joga São Paulo, Palmeiras, Santos, fica em São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Na Praça Charles Miller, no bairro do mesmo nome, no bairro do Pacaembu, na zona oeste da cidade. A obra foi realizada em um consórcio da Prefeitura de São Paulo com o governo estadual. Então, olha só que legal, esse não foi um empresário que fez, uma pessoa, dono de alguma empresa e tal. Esse foi feito pela Prefeitura e pelo Estado de São Paulo, 2 órgãos públicos. Ele foi lançado para o público, ó, em 29 de setembro de 2008. Então, desde 2008 está em funcionamento. Ele funciona, ó, essa informação está aqui no meio do texto, ó, de terça a sexta, das 9 às 16 horas, com permanência dentro dele até às 17. Você pode ficar. Deu 17 horas, tem que sair. Viu, não viu? Deu a hora de sair. E aos sábados, ó, domingos e feriados, das 10 às 17 horas, com permanência até às 18. Então, você entra lá
Você pode entrar das 10 às 17 e ficar dentro dele até às 18 horas. Deu os 18 tem que sair. Também não funciona, vocês viram, a segunda-feira. Segunda-feira eles não funcionam provavelmente para manutenção, para limpeza, né? Para higienização de tudo. E também o descanso dos funcionários, de alguns, né? O revezamento. Aqui, ó, aí continuando lá, fala assim: o único dia que o museu não abre ao público é a segunda-feira, aí que a professora falou. E também possui horário diferenciado de funcionamento em dias de jogos no estádio Pacaembu. Então, o dia que tem jogo lá tem horário de funcionamento diferenciado, não é o mesmo horário dos dias que a professora falou lá. Os ingressos custam R$ 12, com possibilidade de meia entrada para estudantes, professores da rede pública de ensino e aposentados, ou maiores de 60 anos. A terça-feira, o ingresso é gratuito para todos os visitantes, igual naquele primeiro. Dia de terça é gratuito para qualquer pessoa que for lá. Nos demais dias, professor, estudante, aposentado ou maiores de 60 anos pode pagar a meia entrada. Se a entrada do ingresso, a entrada normal inteira, custa R$ 12, meia vai custar quanto? R$ 6, né, gente? Então, aí terminando, a gente vai ver aqui, ó. A iniciativa para a construção do Museu do Futebol também contou com a ajuda da Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo Turismo e da São Paulo Turismo, com concepção e realização da Fundação Roberto Marinho. Desde sua inauguração, a gestão do museu é realizada pelo ID Brasil Cultura, Educação e Esporte, que também administra o Museu da Língua Portuguesa. Dentre as muitas histórias contadas nos vários ambientes do museu, em uma delas é possível admirar o gramado do Pacaembu do alto, por exemplo. Olha que legal! O museu tem como principal objetivo entreter os visitantes e aproximá-los da história do futebol. Nele, o público tem a oportunidade de entender como o esporte de origem inglesa, praticado por membros brancos da elite, tornou-se aos poucos, a partir de aderência de traços mestiços e populares, assim como a cultura brasileira, um esporte característico do Brasil. Era um esporte de elite, né? Surgiu lá na Inglaterra. E veio para o Brasil, né? Tendo como base 3 pilares essenciais, emoção, diversão e história, o museu conta a história do futebol desde seu início até os dias atuais. Olha que legal, hein? Quanta curiosidade deve ter. Durante o passeio, além de garantir interatividade, olha só, vocês podem interagir com o que é apresentado lá no museu, ó. E os apaixonados por futebol, a dinâmica também busca explicar aspectos como a relação do esporte com a arte, a história das Copas do Mundo, o impacto do futebol na vida das pessoas em geral e não só daqueles que se envolvem diretamente com o exercício da profissão. A importância do futebol na sociedade, em todos os aspectos. Para quem vive do futebol, para quem só aprecia, para quem trabalha nessas sociedades esportivas, certo? Os visitantes têm acesso a partir de experiências sonoras e visuais e uma sequência de informações didáticas e ilustrativas que relacionam o esporte à vida dos brasileiros no século XX. No total, as exibições de imagens e vídeos têm uma duração de aproximadamente 6 horas. Nossa, é muita informação, hein, gente? O horário de funcionamento desse museu, ele funciona de terça a domingo, assim como os demais, das 9 às 18 horas, bilheteria até às 17. O que quer dizer essa bilheteria? Até às 17 vende ingresso para poder entrar no museu. Deu 18, acabou, tem que sair. Horário especial de funcionamento em dias de jogos no estádio do Pacaembu. Como já foi dito lá em cima, né? Dia que tem jogo, tem um horário especial. Aqui embaixo, na 2, é sobre as questões sobre o que foi lido. Após a leitura das informações, responda em dupla
não tem jeito de ser em duplo, então vai ser individual mesmo, e registre no espaço abaixo. Ah, qual das visitas é a mais cara? Qual é a mais barata? Então, vocês vão olhar todos os museus que nós temos, todos os textos, ver o preço de que é de cada um. Tem dois que apresentam preços, né? O do Inhotim não apresentou. Então, vocês vão ver o primeiro e o último e ver lá qual que é o preço mais caro e qual é o mais barato. E escrever aqui, por exemplo, a visita mais cara é no museu tal, a mais barata é no museu tal. Na página 141, ó, a partir das informações contidas nos textos, relacionando a cada museu, identifique quais possuem atividades educativas. Então, ó, vocês vão olhar lá e vão falar para a professora quais desses museus que possuem atividade educativa. Lembra que eu falei? Tá escrito lá que as crianças podem interagir. Vocês vão pesquisar lá, ler cada um deles e escrever aí, tá? Na C, o que podemos aprender visitando cada um desses lugares? Também tem que fazer a leitura para poder responder.